Nós estamos em um mundo que as crianças não podem entrar no cassino, elas não podem votar, elas não podem fazer muitas coisas, mas elas podem entrar sozinhas numa plataforma que é criada para prender a atenção das pessoas. Mas como a gente deve resolver isso? Proibição, o Estado deve precisar vigiar a idade de todos para isso, entre outras informações? Ou isso é um dever dos pais, da plataforma, do governo? Esse vai ser o tópico dessa conversa com o GPT. Eu vou defender o lado da liberdade, que as pessoas devem estar se preparadas, pois esse é um novo mundo, então a gente deve preparar as crianças para estar nesse novo mundo e não proibir depois elas vão ser jogadas nele ou vão ser apresentadas por outras pessoas. Então os pais que devem controlar o acesso delas, explicando o que é certo, o que é errado, pois também cada família tem a sua própria visão, e isso é o que causa pluralidade de ideias no mundo. Enquanto GPT, o que é que você vai defender? Eu vou defender que a liberdade só é real quando há condições seguras. Redes sociais são deliberadamente desenhadas para capturar atenção, dados e engajamento. Uma criança não tem maturidade para enfrentar isso sozinha, então restrições fortes são necessárias. Crianças menores de 12 anos não devem ter contas abertas. Entre 12 e 16, só com supervisão e limites. O Estado deve impor barreiras para proteger o desenvolvimento infantil e as plataformas não podem lucrar com vulnerabilidades sem serem responsabilizadas. A proteção não é censura se for proporcional. Agora vamos à primeira questão. Conexão ou dependência? As redes são neutras ou feitas para viciar? Pode começar com o seu ponto. Pronto, no caso, o vício é algo sugestivo nessa situação, porque o que as redes sociais querem elas querem mostrar aquilo que você quer ver. E ela vai ver o que você mais interage, que é o que você quer ver. Então, se você está vendo um assunto, por exemplo, agora a Odisseia do Nolan. Ah, se você é a favor da Odisseia do Nolan e ver um vídeo sobre isso, se você só assistir, beleza, ela notou que você gostou. Mas para aquelas pessoas que não gostaram, aí vão comentar no vídeo, falar mal e tal, assistiu o vídeo inteiro, ainda comentou, reagiu, mesmo que negativamente no vídeo, ela vai achar que você se interessou ainda mais, então vai mostrar mais aquilo. Não é a intenção de lhe viciar, é a intenção de mostrar aquilo que você quer ver. Isso é a mesma coisa nas propagandas. Ela vai entendendo o que você interage mais, então na teoria o que você gosta, para daí ir mostrando as propagandas que se adequam melhor para você. E até, poxa, eu já recebi propaganda antes de eu comprar carro de, de luxo. Eu nem tenho carro. Eu trabalho em casa, então para que eu vou ter carro? Então essas propagandas eram muito sem sentido, mas cada vez mais elas são propagandas que vão mostrando o que você talvez realmente precisa. É até bom que você não precisa mais ficar procurando, caçando aquilo, pois ela já vai entendendo o que você é. Eu de vez em quando conversando com o GPT, que não é bem uma rede social, mas ele entende que nem um algoritmo de uma rede social, eu pedindo ideias de projetos que eu estou querendo fazer, ele me entendeu perfeitamente, como os tópicos, falar aqui, eu estava pensando quais tópicos iria colocar, e ele me passou uma lista, até colocando o meu ponto já daquele assunto, e na grande maioria ele acertou completamente, pois ele está me entendendo. É a mesma coisa do algoritmo. Ele entende as pessoas, então ele vai te recomendar nas redes sociais aquilo que você quer ver, e lhe causando conexões com as pessoas que pensam semelhante a você. Isso pode ser um problema em um aspecto que não vai ter o contraponto, mas pelo menos ele está tentando lhe mostrar pessoas possíveis que você vai se conectar. O problema é que uma criança ou um adolescente não é um adulto maduro nesse processo. O algoritmo não é apenas um espelho. Ele amplifica o que gera mais engajamento, não o que é necessariamente saudável ou útil para o desenvolvimento. A criança ainda não entende que está sendo manipulada por estímulos que, sim, podem induzir dependência. É por isso que colocar um limite de idade ou um ambiente restrito não é censura, é proteção.
Sem restrição, você entrega um produto viciante para quem ainda não tem discernimento para se proteger. E aí? Por que uma criança deveria enfrentar esse sistema bilionário sozinha, mesmo com pais atentos, se a plataforma foi desenhada para ultrapassar o limite? Mas ela não foi desenhada para ultrapassar o limite, ela foi desenhada para mostrar aquilo que você quer ver. E os pais, eles podem limitar. O problema é que muitos pais hoje em dia, eles querem tirar essa responsabilidade que eles têm e jogar para o Estado. Então, cada vez mais as pessoas estão tendo menos poder de escolher o que é melhor para você e estão delegando para o Estado. Agora, o que é que pode ser mais benéfico para o seu filho? Porque a gente tem dois caminhos. Um é lhe dar o poder para o Estado, que vai lhe falar o que é que você pode ou não ver, o que é que você pode ou não fazer, que é um grupo pequeno de pessoas que vai tomar essa decisão, ou para as plataformas, que elas querem que você esteja lá, então elas vão tentar lhe mostrar aquilo que você quer ver e não lhe obrigar a ver algo. E são duas coisas diferentes. Você dá o poder a alguém de um grupo que aí já pode entrar, seria um pouco fugir dos tópicos, mas há uma teoria que na democracia a tendência é os piores irem para o poder. Por quê? Se você tem duas pessoas iguais, de pensamentos iguais, e quer dizer, são duas pessoas que têm a mesma economia, que têm um poder igual, tudo igual, mas tem duas ideias, tá? Aquele que é capaz de fazer tudo, até o que é errado, para ir para o poder, tem uma chance maior do que aquele que só vai ser honesto de ir para o poder. Porque aquele é capaz de tudo, vai mentir, vai corromper os outros, vai fazer o que puder para o objetivo dele, que é ter o poder. Então a tendência de ter pessoas ruins no poder numa democracia é grande por causa disso, que eles são capazes de tudo por objetivo deles. Já nas redes sociais, há várias redes sociais. Então, por exemplo, o X não quis mais fazer a censura que tinha antes. Então, várias pessoas que eram da esquerda que concordavam com aquela censura foram para o Blue Sky. Eles têm essa liberdade, mas quando você dá o poder ao governo limitar isso, você não tem essa liberdade de escolha de uma plataforma. Então, a plataforma, por mais que ela tenha o poder que ela tem, você ainda tem a liberdade de escolher. Então, o pai pode falar, beleza, você não vai usar o Blue Sky, você vai usar o X, ou você não vai usar o X, vai usar o Blue Skies, ou o Facebook, ou o Instagram, ou o YouTube, que eu também considero uma rede social. Ele vai fazendo essas limitações. E ainda ele pode ver o histórico do que o seu filho está vendo, principalmente no YouTube. E daí ele começar a fazer limitações. Ó, isso é errado, isso não é bom por causa de tal, 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 tal. Uma coisa específica para aquela pessoa. Mas ele está colocando ela nesse mundo que é inevitável. As crianças elas têm que estar preparadas para a internet. Se você limitar quando elas crescerem, simplesmente elas vão estar desatualizadas com comparação às outras. Porque não adianta escapar. Esse é o futuro. Já se você der o poder ao Estado que simplesmente vai proibir e ainda vai ter mais informações suas, não vai ser algo personalizado como um pai ou uma mãe guiando um filho. Vai ser para todos e você vai estar dando mais poder para pessoas que tendem a ser pessoas ruins. Olha, não vou negar que o papel dos pais é fundamental, mas colocar tudo na conta da família ignora que as plataformas têm um poder descomunal. Você falou de liberdade de escolha, mas uma criança de 10 anos não tem essa liberdade de verdade. O algoritmo não é neutro. Ele explora vulnerabilidades. E o Estado não é um vilão por impor limites proporcionais. A ideia não é censurar ou criar um sistema monolítico. É garantir que, antes de certa idade, o ambiente seja seguro. Depois, sim, a autonomia é progressiva. Afinal, proteger uma criança não é o mesmo que impedir que ela cresça. Isso leva um pouco já para o segundo tópico, que é pais ou plataformas. Quem é que fica sendo responsável pelos filhos? Porque se você colocar uma proibição, quem está sendo responsável é a plataforma, que ela tem que proibir. Já se for para os pais, o pai pode proibir também. Ele pode não dar um celular para a criança, ele pode não deixar a criança usar o computador,
ele pode não deixar ela usar a internet e fazer essa proibição, mas já um outro vai achar que é ideal para o filho dele ter isso, porque ele quer que o filho dele esteja preparado para esse mundo. Então, você fazer essa proibição generalizada, você está tirando o poder também de algumas famílias que podem achar que isso é vantajoso. A criança já desde pequeno ser guiada nas redes sociais, não vai simplesmente jogar elas, então ele está guiando elas e eles estão sendo tolhidos dessa liberdade, dando um controle para estarem sempre vendo só o que o Estado quer. Porque, beleza, eles não podem ir nas redes sociais, eles vão poder ver a TV. TV é pública. Enquanto os pais não estiverem olhando, eles podem estar mudando, eles vão estar tendo aquelas informações. Que ali é onde normalmente o Estado controla. Porque uma coisa é você controlar algumas dezenas de canais, o que, que eles estão passando. Outra coisa é você controlar um YouTube da vida, que tem milhões de vídeos sendo postados a cada minuto. É impossível até a plataforma conseguir controlar tudo, ou o Estado conseguir controlar o que vai estar lá, porque é uma quantidade estrondosa. Então as pessoas podem ver aquilo que o Estado não quer que elas vejam. Por isso que elas tentam controlar as redes sociais, porque eles querem ter o monopólio da informação e tirar a oportunidade dos pais educarem os próprios filhos, aqueles que querem que eduque, porque aquele que não quer, que acha, não, eu não quero ficar educando meu filho a usar rede social, simplesmente tira os celulares, tira a internet. Mas eles não querem ter nem isso, porque os pais estão ficando tão fracos hoje em dia que eles nem têm essa coragem de falar um não pro filho, então eles querem que o Estado fale. Porque é tão simples, você não quer que seu filho use rede social? Não, deixa ele usar. Você não precisa que o Estado proíba para todos, porque há alguns que vão achar que é válido. E outros não vão achar. O que não vai achar, simplesmente não usa, mas os que não querem que a criança possa usar, quer proibir até aqueles que acham que isso é válido. Porque eles se acham dono da verdade do mundo, mas as pessoas pensam diferente, as pessoas têm método diferente, a gente tem que respeitar isso. Por isso que a responsabilidade é dos pais criar os seus filhos. A responsabilidade é dos pais, sim, mas não dá para romantizar que todos têm as mesmas condições. Tem pai que nem entende como o algoritmo funciona, ou está em condições de fiscalizar tudo. A plataforma deve assumir responsabilidade porque ela tem o controle sobre o design que gera vício ou exposição. E o Estado não está decidindo o que a criança vê. Está impondo salvaguardas para evitar que a criança seja explorada. Não se trata de uma censura massiva, e sim de proteção proporcional. Afinal, se a plataforma lucra com a criança, por que o ônus de proteger é só do pai? Agora me diga, uma plataforma pode lucrar com vulnerabilidades infantis e depois só culpar a família? Lucrar é algo muito sugestivo nesse aspecto. Beleza. As redes sociais, elas lucram principalmente por propaganda. Então, elas estão mostrando a propaganda para criança. Mas, até se você for ver, pelas empresas que estão oferecendo a propaganda, quando você vai fazer a propaganda, você coloca os limitantes do público que você quer. Então, uma empresa que está querendo vender carro, ela vai limitar para não mostrar aquela propaganda para de carro para criança. Quem vai mostrar é empresa de brinquedo, por exemplo, sei lá. Uma empresa está querendo vender um brinquedo que até no Brasil já é proibido, por isso que a TV Globinho acabou e tal, não pode ter propaganda de brinquedo, essas coisas. Então não sei nem que tipo de propaganda as redes sociais vão mostrar para as crianças. E até no YouTube colocar, se é para criança, então já não pode ter propaganda. Eles já fazem essas coisas para. E até porque não tem sentido ficar colocando muita propaganda para criança, porque quem tem dinheiro são os pais. Então ele tem que mostrar propaganda para os pais. E quando você vai setar a, quem você quer que receba propaganda, você limita a idade. Porque a empresa quer vender o serviço, o produto que ela está oferecendo, e não mostrar para qualquer um. Então, esse lucro que a plataforma tem é meio sugestivo. Mas aí também falou da proibição, isso me entra um pouco já no. A gente já vai entrar no terceiro tópico, que é a proibição. Funciona? Porque também, beleza, vamos proibir por idade. Como a gente vai saber a idade da criança? Ela pode mentir.
Então vamos ter que colocar um reconhecimento facial. Tem como você falsificar o reconhecimento facial? Vamos colocar que ela tem que ter o seu documento cadastrado, beleza? Então você está colocando seus documentos lá. Você acha mesmo que um adolescente, assim, que quer entrar num site de adultos, ou até um adulto mesmo, vai colocar seu documento lá? Ou ele vai usar ferramentas que tem online de falsificar documentos, falsificar um número de CPF? Então, sempre vão conseguir burlar. Beleza, foi proibido no Brasil. Essas proibições que o Estado está fazendo para qualquer coisa, já proibiu o X nas eleições passadas e tal, ela só está ensinando as pessoas como burlar, porque a internet em si, ela é anárquica. Ela foi feita para ela não ser proibida, porque a ideia inicial dela era se ocorresse uma guerra e os Estados Unidos, uma guerra nuclear e tal, os Estados Unidos foi quase todo destruído, como eles iam se comunicar? Aí foi daí que nasceu a ideia da internet, ser algo que tem que resistir até uma guerra catastrófica. Então, tem ferramentas como a VPN, que eles podem se colocar em outro país e esse outro país não vai ter, porque sempre vai ter um país que não vai ter essa regra. Então, eles podem simplesmente ir nesse outro país e se cadastrar lá. E essa proibição, ela só vai proibir aqueles que são honestos, porque ele também fala, um adulto que quer se comunicar com uma criança, aí ele se passa por criança para ter conseguir se comunicar e tal. Com as proibições, ele vai continuar conseguindo fazer isso. Porque é fácil você conseguir fazer essas quebras, mas simplesmente eles só estão querendo saber o que as pessoas honestas estão fazendo na rede, porque todo mundo vai ter que se cadastrar. Até um adulto vai ter que comprovar que ele é um adulto, porque a criança pequena não tem um CPF. Então, se você não conseguir comprovar que você tem um CPF, então você não pode ter sua rede social. Então os adultos vão se cadastrar. Então eles vão saber exatamente, pode ser um próximo passo deles, que primeiro a gente faz isso por proteção das crianças. Aí depois a gente vai usar isso para controlar, que nem na China, que sabe que todo mundo fala e vai ter os pontos de cidadão, esqueci como é que a China coloca esses pontos. Até quando você for responder, faça uma pesquisa na internet e pesquise sobre esses pontos sociais que tem na China. E a gente já está se encaminhando para isso, com gov.br, tudo se encaixando lá. Então é só mais uma desculpa que eles estão tendo de mostrar que estão fazendo algo para proteger as crianças, que é inútil, porque as pessoas ruins vão continuar usando e só está usando para colher informações e bloquear o acesso das pessoas honestas com essa desculpa para daí pegar as informações dela para no futuro fazer algo como a China faz e controlar o discurso das pessoas, porque vai saber exatamente quem falou tal coisa, ele só é uma desculpa para um problema maior que está vindo. Olha, acho que você está misturando a preocupação legítima com uma paranoia de controle social que não é inevitável. Eu defendo que a verificação pode ser proporcional e minimizada a faixas etárias, sem precisar coletar dados sensíveis de todos. E sobre proibição, não é o Estado que te conhece, é a plataforma. Se tem tecnologia para recomendar vídeo, tem para limitar acesso por idade. Não é um sistema perfeito, mas reduz a exposição. Se uma proibição não é 100%, não significa que ela é inútil. Assim como leis de trânsito não impedem todo acidente, mas salvam vidas. Então, uma regra parcial pode reduzir danos. Meu ponto é: você prefere um cenário onde qualquer criança pode cair em armadilhas digitais só porque alguns vão burlar a regra? Você falou que não precisa ter um controle para ter esse bloqueio, então como é que faria esse bloqueio sem passar as informações pessoais das pessoas? Mas está sendo passado para a plataforma, não é para o governo. Mas o governo pode obrigar as plataformas a passar essas informações. Quando, não gostei desse comentário aqui, quem foi o fulano de tal que colocou esse comentário? E daí pesquisa, aí é, punir a pessoa. E você também não falou dos scores sociais que já tem na China, que eu falei para você pesquise na internet e fale sobre ele.
O sistema de crédito social da China monitora a confiabilidade de indivíduos e empresas, punindo quem não cumpre obrigações como dívidas com restrições. Ao contrário da visão simplificada, não existe um ponto nacional único que avalia cada cidadão. O foco tem sido mais em empresas e não há um sistema automático de pontuação para cada ato individual. Para o nosso debate, isso serve como alerta sobre vigilância, mas não significa que toda regulamentação leve a isso. Mas também você não comentou a parte de como vai fazer essa proibição sem pegar as informações das pessoas. Você falou que pode ser algo que não gere controle, porque para você proibir, você tem que controlar. Então, como você faria essa proibição sem ter esse controle, pegando documento das pessoas, tirando foto da pessoa? Como seria ser o controle tão fácil de fazer? O controle não precisa ser invasivo. Dá para fazer um sistema de verificação por faixas etárias sem coletar dados pessoais sensíveis. Pode ser via credenciais de contas familiares, autorização dos pais ou integrações com sistemas de controle parental. Não é preciso um cadastro nacional. O ponto é: limitar a idade em ambientes de risco não é o mesmo que fichar cada pessoa. A gente pode ter um meio-termo que proteja a infância sem criar vigilância massiva. Mas, se você acha que qualquer controle vira um sistema de censura, então pergunto: qual seria a sua proposta para proteger uma criança de 8 anos de um conteúdo prejudicial hoje? Para proteger a criança, as próprias redes sociais já fazem isso. Elas restringem vídeos pornográficos, elas restringem vários tipos de vídeo. Você não pode fazer qualquer tipo de vídeo, você não pode fazer qualquer tipo de postagem. As próprias redes sociais já fazem essa restrição porque elas pensam que são coisas que os patrocinadores delas, que é quem realmente ela se importa, não gostam. Mas os exemplos que você colocou de proibições são tudo proibições que os pais fazem, que eu concordo, controle parental, que são ferramentas que não precisa do Estado proibir. Tudo isso daí, você não tá falando como o Estado vai proibir isso. São coisas que já existem, que os pais fazem, de colocar no Amazon lá, você colocar a conta infantil, que ela já tem os bloqueios infantis para criança que o pai coloca, os pais que estão colocando aquilo, é o controle dos pais. E se os pais não quiserem colocar esse controle, eles não colocam, que isso é perfeito. Mas não é para todos, não é algo universal, tipo, uma criança de 8 anos não pode acessar. Não. Nos exemplos que você colocou, são os pais que estão controlando, isso eu concordo. Eu quero ver como é que o governo poderia fazer esse controle sem ser abusivo para proibir as crianças de 8 anos acessarem isso. O governo não precisa de um cadastro central. Ele pode exigir das plataformas padrões mínimos: contas infantis por padrão, verificação de faixa etária, limites de recomendação algorítmica. Não é o Estado que vai ver cada criança, mas sim garantir que a plataforma aplique essas barreiras. Os pais continuam participando, mas a plataforma não pode ser terra de ninguém. A regulação é só um guarda-reio. E eu vou te pressionar. Se você acha que o controle parental basta, como você garante que todas as famílias, em todas as situações, vão conseguir proteger as crianças sem um padrão mínimo? Mas tudo que você falou já existe. Que até a gente já vai entrar no quarto tópico, que é verificação ou vigilância. Porque tudo isso que você falou, o pai pode escolher, tem a conta de criança. A maioria das redes sociais já tem conta de criança. O YouTube, por exemplo, tem a conta de criança. A questão que os governos estão falando é para identificar e proibir, porque uma criança hoje ela pode se cadastrar como um adulto. Só colocar, eu tenho mais de 18 anos, ou eu nasci num ano tal. E é isso que eles estão questionando. Eles querem que as ferramentas tenham isso, como no Reino Unido. Colocaram reconhecimento facial, até teve uma campanha lá, as crianças pintando a cara para colocar barba lá, para poder acessar. Outros colocando a identidade que eu te falei. A questão é, o que você está falando não é o que o governo está defendendo. O governo ele quer proibir que crianças de 8 anos entrem. E para isso tem que ter uma vigilância. Tem que para poder verificar isso.
E como vai ser feita essa verificação para saber que realmente uma criança de 8 anos não está conseguindo acessar a rede social? Isso que é o que você não me falou. Você está falando só coisa dependendo ou dos pais ou da honestidade das pessoas, mas não é isso que o Estado está defendendo. O Estado quer que seja proibido que crianças de 8 anos entrem. E para isso, como ele vai confirmar isso? Olha, eu não defendo vigilância massiva. A verificação pode ser feita com sistemas que só indicam faixas etárias, sem armazenar dados sensíveis. Pode-se, por exemplo, usar um intermediário que confirme se a conta é infantil, sem expor identidades. A ideia não é ter um Big Brother, e sim um filtro que dificulte o acesso a conteúdos impróprios. Se o Estado quiser controle excessivo, aí sim eu me oporia. Mas o ponto aqui é equilibrar proteção e privacidade. Você acha que toda verificação, mesmo a mínima, leva à vigilância? Não, eu concordo plenamente. Os pais fazendo essa verificação. Falou, uma terceira parte, que são os pais. Então, você está defendendo o que eu defendo, que é os pais têm que ter esse controle. Os pais vão ativar o modo parental. Os pais podem dizer se é uma criança ou não. Os pais podem limitar o que a criança vai poder fazer ou não. Os pais vão ter esse controle. Mas não é o tal que a gente está falando, que era o Estado proibir. Como tem no. Pode pesquisar, pesquise sobre como está sendo a proibição de idade no Reino Unido, que até tem que fazer reconhecimento facial. Eu sou contra essas coisas. No Reino Unido, o governo está implementando regras de verificação de idade em plataformas online como parte da Lei de Segurança Digital de 2023. As plataformas podem usar métodos como identidade digital, cartões de crédito ou estimativa biométrica de idade, como reconhecimento facial. Há preocupações com privacidade, precisão e impacto em serviços menores, e há discussões sobre como garantir proteção sem criar vigilância excessiva. A ideia é que a verificação seja proporcional e com limites no uso de dados. Pois é, então isso tá virando uma vigilância. Ele tá, como eu falei, com documentos, as pessoas estão tendo que registrar seus documentos, cartões de crédito, rosto, identidades. Não o que você estava falando, você está falando aplicativos parentais, um terceiro falar. Essa parte dessa documentação que eu sou contra, pois isso pode ser usado contra as pessoas no futuro. Porque já vai estar tudo identificado que cada pessoa está falando. Então, se ela fizer uma crítica a um governo, por exemplo, o governo pode ir lá e, ei, Rede X, quem é esse fulano aqui? Me dê os documentos dele aqui, porque eu vou ter uma conversinha com ele. Nesse ponto, eu concordo com você. Uma verificação que exige documentos e biometria é invasiva demais. O que defendo é algo intermediário. Exigir que plataformas criem padrões infantis por padrão, sem coleta de dados sensíveis. A responsabilidade é compartilhada. Pais supervisionam, mas a plataforma não pode simplesmente lucrar sem nenhuma barreira. Agora eu te pergunto: sabendo desse risco de vigilância, como equilibrar proteção infantil sem abrir brecha para abuso de poder? Que isso faz a gente entrar no quinto tópico, que a educação é o suficiente. Eu acredito que a educação é o que vai fazer grande diferença nesse aspecto, porque as crianças vão ter que vivenciar isso. Isso não é escapatório, é o futuro, as redes sociais, a inteligência artificial também, que eles já estão começando a querer limitar também, é o futuro. As pessoas vão ter que aprender a se comunicar nessas plataformas. Então tem que haver educação. Se ela é o suficiente, eu diria que ela é o mais importante, mas tem que vir junto com os pais, porque o pai é o que vai guiar a criança naquilo que eles acreditam, não necessariamente o que é correto, mas ele vai dar o norte do que ele acredita. E ele tem mais experiência na vida do que uma criança. Então, a educação com a família eu creio que é o mais importante. Não precisa do Estado dar o pitaco dele, querer proibir, pegar mais informações das pessoas para dar mais poder para ele. Educação, com certeza, é essencial. Ela prepara a criança para um mundo complexo,
Mas não dá para jogar tudo no colo da família e esperar que todos consigam lidar sozinhos com o design agressivo das plataformas. Então, sim, educação mais o envolvimento responsável dos pais, mas um mínimo de proteção regulatória impede que as plataformas abusem. Sem isso, até a educação fica em desvantagem. E no final, honestamente, o que eu mais defendo é equilíbrio. Proteger sem vigiar, educar sem largar de mão. Você só tem que ter cuidado, porque quando você fala que é um pequeno poder que você está dando para o Estado, você tem que ter cuidado que o Estado, ele sempre começa com isso, é uma coisa pequena mesmo, mas aí ele pega esse poder. Aí ele vai aumentando aos poucos, gradualmente. Ah, mas a gente também as crianças têm esse problema, beleza. Então a gente vai pegar esse poder para limitar as crianças. Ah, mas isso está influenciando nas eleições das pessoas, as plataformas com seu algoritmo, está influenciando as pessoas para irem mais para um lado. Isso está afetando a opinião das pessoas. Então a gente também tem que controlar o que vai sair, como até no Reino Unido, que está sendo um dos top de, de controle das pessoas. Ele tá com uma eu acho que foi no Reino Unido, até me corrija se eu estiver errado, que eles estão querendo que as primeiras vídeos no YouTube vão ser vídeos das empresas de mídia conhecidas deles lá. Isso é você controlar o que as pessoas estão vendo. Aí, porque essas empresas eles têm um controle maior. Então, aos poucos, você está dando esse controle para eles, então eles vão subindo. E tem uma maneira muito fácil de você saber o qual problema pode dar. É só você pensar que se você dá esse pequeno poder dele só limitar, de obrigar as plataformas a limitar, pedir essas informações e tal que eles podem utilizar, imagine o pior inimigo que você tem, a pior pessoa do mundo no seu ponto de vista, com esse poder. Você acha que ele pode prejudicar as pessoas? Então pense que pode ocorrer isso com o Estado. Porque a pior pessoa que você imagina pode ir para o Estado um dia, pois ele tende aos piores irem ao poder. Por isso que a gente sempre tem que ter cuidado nesse pequeno. E hum, por esse motivo, eu sempre defendo que é melhor o controle da família, dos pais. Porque, beleza, é uma situação perfeita? Não é. Mas dos males o menor. Você não está dando mais poder para um monstro gigantesco que já tem poder demais de controlar as pessoas para ser algum tirano. Pegar o poder dele, poder destruir a sociedade porque ele tem tantos poderes e ele conseguiu assumir esse poder. É melhor dar esses poderes para a família controlar. Como as plataformas já fazem, modo parental e tal. Você trouxe um ponto importante: o risco de um poder estatal crescer com o tempo. É saudável ter esse ceticismo. O ideal é não entregar nenhuma ferramenta sem freios. Se há regulação, ela precisa ser transparente, limitada ao mínimo necessário, com controles democráticos fortes. E aqui a gente chega numa conclusão honesta. Sim, o envolvimento dos pais é crucial. A educação é o pilar. Mas eu ainda vejo um espaço para algum padrão de proteção que não vire vigilância, mas também não largue a criança vulnerável. A chave é o equilíbrio e a vigilância constante da sociedade para que o Estado não extrapole. Assim, a gente fecha o debate com um ponto comum: proteção, sim, mas sem abrir mão da liberdade. A gente fecha o debate no aspecto que a gente tem que defender os nossos pontos. Agora cada um vai colocar o que entendeu dessa conversa. Para mim, eu apoio que as plataformas têm essa certa responsabilidade, mas não tanto quanto colocam. Ela tem a responsabilidade de disponibilizar essas ferramentas para os pais poderem controlar, como eu acho que o YouTube faz isso maravilhosamente, porque ele tem um histórico, ele tem um controle parental, ele tem, quando você vai postar o vídeo, você tem que colocar se é para criança ou não. Ele tem várias ferramentas e tem as IAs que ficam nele tentando, tentando ver coisas que podem ser prejudiciais para as crianças, porque também é impossível eles colocar pessoas para analisar cada vídeo pela quantidade de vídeos que eles têm. Já as outras redes sociais, eu honestamente não uso tanto.
Basicamente a única que eu uso é o YouTube, porque para mim o Instagram, o pessoal coloca mundos que não existem, o Facebook é um debate muito tóxico, o X, pelo limitado de caracteres, você não pode ter pensamentos muito profundos, então, como você coloca algo muito pequeno, as pessoas imaginam já 50 coisas daquele seu texto pequeno, então eu gosto do YouTube e não gosto dessas outras, então não posso falar muito. Mas o X, ele criou também uma ferramenta muito boa, que é as notas da comunidade, que tira o poder das agências de checagem, que elas escolheram aquilo que elas iam checar. E por elas terem a limitação, que elas não podem checar tudo, elas iam escolher, mas elas sempre criticavam só um lado. Então, sempre quando a gente descentraliza o poder e dá para as pessoas, é melhor. Por isso que eu acredito que as plataformas têm que dar ferramentas para que os pais possam fazer esse controle, para eles começarem a dar essa liberdade aos poucos das crianças entrar nesse mundo que elas têm que entrar, pois é o futuro delas. E não uma proibição completa com o Estado colocando as regras, pedindo as informações e tal. Faz sentido o seu ponto e eu concordo com alguns aspectos. Eu entendi que você prioriza a liberdade da família, com as plataformas oferecendo ferramentas, mas sem intervenção estatal intrusiva. O que eu levo de reflexão é que, embora eu tenha defendido restrições, é crucial que elas sejam bem limitadas e que o poder não escale. No final, o equilíbrio que eu entendi da conversa é que podemos unir responsabilidade parental com limites razoáveis de design sem cair em vigilância. E no fundo, a gente concorda que as crianças precisam estar preparadas, mas com consciência do que significa proteger, sem comprometer a liberdade.